Chef, you good? A cena de abertura, eu pausei e comecei a bater palma. Mostrar que ele realmente está perdendo um espaço naquele lugar. E colocando cada vez mais e mostrando cada vez mais as outras pessoas que estão crescendo junto com a série. Que o impacto que The Bear tem igual Breaking Bad. E elevar mais o nível da própria construção da série que muitas temporadas inteiras estão fazendo por aí. Há uns anos atrás eu assisti as 2 primeiras temporadas de The Bear. Eu cheguei a falar que elas eram quase perfeitas. Eu não sei se é porque eu assisti as 2 primeiras temporadas uma logo depois da outra. Quando eu terminei eu saí eufórico, animado. Até gravei um vídeo. Quando chegou a 4ª temporada eu comecei a repensar essa história toda. Então no início dessa semana eu reassisti tudo para tentar entender melhor o que era isso tudo. E também, de certa forma, para me preparar para o que seria o final dessa série, que um dia eu já chamei em vídeo de quase perfeito. E eu queria, nesse vídeo, fazer meio que uma crítica geral sobre a série e também falar muito sobre essa 5ª temporada. Porque eu penso que The Bear tem essa história sobre família, sobre trabalho, sobre ansiedade, principalmente sobre ansiedade. Não só a ansiedade, mas todas essas coisas que estão em cima da nossa geração, principalmente da minha geração, mas de outras pessoas, e tanto que a gente sofre a partir disso. E nisso, o Christoph Storer, o criador da série, ele consegue contar tudo de uma forma tão singular, com cenas tão únicas, que só podem acontecer em The Bear. Pelo menos do jeito que eles fazem, só pode acontecer em The Bear. E a partir disso, eles conseguem fluir dentro de uma narrativa que vai para algo extremamente popular, como a cena em plano sequência famosa da primeira temporada, que é um episódio inteiro feito para vender. É muito bom, é muito bem feito, é maravilhoso, mas é para possibilitar que continue contando esse sonho que ele tinha de falar sobre essas histórias. E de outro lado, na 2ª temporada, faz episódios onde você tem um diálogo de 10, 15 minutos. Eu, particularmente, não conheço uma série hoje em dia que faça um episódio onde tem um diálogo de 10, 15 minutos, ainda mais no mainstream. E na mesma temporada volta com episódios e com cenas que são feitas para o mainstream. Você tem na 3ª temporada um episódio que é um monólogo de 7 minutos do Carmen, onde você já se viu uma série hoje em dia que tá nos trending topics, que tá conversando com todo mundo, tem um monólogo de 7 minutos onde tem uma câmera estática no cara, sem muitos cortes, com um zoom lento pra caramba, do cara falando sobre ansiedade, sobre depressão, sobre perdas, sobre falta de comunicação, sobre como comunicar melhor com as pessoas e como ele não sabe comunicar com as pessoas. Eu penso que hoje em dia é muito difícil a gente ter séries que tem a cara da série. E a partir desta cara que The Bear tem, eles conseguem fazer um episódio de uma pessoa que muitas pessoas não se importam com ela dentro do mundo da série, fazer um estágio em Copenhague, morando num barco, e elevar mais o nível da própria construção da série que muitas temporadas inteiras estão fazendo por aí. E assim, eu não tô falando que não existe essa qualidade, esse trabalho em outras séries. Eu só tô falando que não existe hoje em dia um estágio como o estágio do Cousin, como o estágio do Rich, que você tira um personagem, uma persona que ninguém se importa no mundo, pra trazer significado pra ele, pra série e pra todo mundo que tá ao redor dele. Arnaud upstairs. Oh, thank you, Chef. Don't be a stranger, Richie. Say hi to Carmen for me. Yeah, will do. Thank you. O que eu quero dizer é que é muito difícil de encontrar isso numa série desse nível de popularidade. E indo para a 3ª temporada, a série tem uma calma. Por incrível que pareça, The Bear tem uma calma de contar a história da maneira como que ela deve ser contada. E eu vejo muito isso pelo episódio da Tina, que eles voltam por um passado que todo mundo na série quer evitar, mas que a partir desse passado acontecem as principais problemáticas das temporadas, em modo geral. E mostra um personagem que a série estava meio que deixando de lado, mas que o público amava. E nesse episódio trazendo significado para esse personagem também. Crescendo esse personagem junto com os outros. Porque todos os personagens estavam crescendo e ela estava ficando para trás. Mas não, eles ouvem as pessoas, eles ouvem quem tá gostando da série, quem tá assistindo a série. E principalmente estão escutando os showrunners e os produtores executivos da série, porque não dá pra gente vir aqui, principalmente eu vir aqui e falar sobre só o que as pessoas falam e não falar sobre o mercado. The Bear é uma série que se adapta com o que o mercado pede. Eles trazem um personagem completamente perdido para uma das principais da série, conseguindo construir personagens e cenários do jeito que o Storer quer, porque a série tem essa força, eu digo até uma força do underground mesmo, assim, de fazer diferente, de fazer meio que contra a cultura dos Estados Unidos,
mas sempre voltando e tocando no popular e agradando todo mundo, porque você vai conseguir conversar com a pessoa que não quer assistir uma série tradicional dos Estados Unidos a uma pessoa que é viciada nisso, e equilibrando tudo isso com técnica, com um roteiro redondinho, com pouquíssimos buracos, e esses buracos são buracos que realmente foram feitos a partir de ideias que não são tão boas. Eu não vou falar muito sobre edição, porque eu fiz um vídeo praticamente inteiro sobre isso. É quase 20 minutos só disso. É um vídeo que eu mais gosto aqui. Acho que, na real, é o vídeo que eu mais gosto, desde quando eu comecei a fazer esse trem aqui. E com isso tudo, eu falei isso um pouco no vídeo que eu fiz sobre Gary, que é o episódio especial, né, que é só sobre o Rich e o Mike. E com essa construção, eles chegam para uma quinta temporada, onde a história, ela praticamente ganha vida própria. Ganha vida no sentido de eu não me esforçar muito para fazer, é só deixar as coisas andarem que vai dar certo. E confiar nas pessoas que trabalham junto nessa equipe, que elas têm um domínio total sobre o que elas estão falando e o que elas estão fazendo, que eu acho que é muito difícil de dar ruim. Assim, eu acho que quando você chega nesse nível, é muito difícil de dar algum problema. Eu realmente não conheço uma história que chegou nesse nível de domínio que deu problema, assim, que seguiu para algo ruim. E a quarta e quinta temporada, elas seguem mais ou menos nesse sentido. A quarta temporada, ela é meio que uma calmaria no coração, porque quando eu terminei de assistir a quarta, eu fiquei com um sentimento meio que soço, assim, sabe, de nossa, sério, foi isso? É isso que eles tinham pra mostrar? Depois de 3 temporadas, é isso que eles têm pra mostrar? Mas depois que eu reassisti, eu percebi que tem uma calmaria dentro do coração. Parece que eles viram e falam pra gente assim, gente, calma, a gente sabe o que a gente tá fazendo, a gente vai mostrar isso aqui, porque precisa ser mostrado, porque a gente precisa concluir umas coisas que a gente abriu, pra aí sim dar o final que vocês querem. Porque onde já se viu uma série, tem um episódio inteiro só sobre uma mulher e a sua mãe num quarto de hospital, num momento onde ela está prestes a dar à luz a filha dela. E com isso elas resolvem todos os problemas dela. Ou até olhando pro Carmen, vão mostrando cada vez menos o personagem que trouxe todo mundo até ali. Vão tirando ele do tempo de tela, vão diminuindo o tempo de tela dele para conseguir mostrar que ele realmente está perdendo o espaço naquele lugar. E colocando cada vez mais e mostrando cada vez mais as outras pessoas que estão crescendo junto com a série. Eu acho que isso é uma certa erro dos roteiristas, principalmente, de não conseguir desenvolver o Carmen para o lugar onde ele queria. Eu acho que tem um pouco. A construção do Carmen não é tão perfeita, a construção dos personagens não é tão perfeita assim, mas eu acho que faz sentido no final das contas. E pra mim, é isso que é contar uma história. É a melhor forma de contar uma história. E ainda mais uma história que é muito maior do que só o escritor e o roteirista, sabe? Ou o criador. Deixar o ego de lado e pensar no que é melhor para a história. O que é melhor para isso que está sendo contado. E eu vejo isso muito por uma entrevista do próprio Story, que ele fala sobre os planos que ele tinha para o Ibra. Que ele queria levar ele para um lado, mas que o caminho que a série mostrou, que a história foi mostrando, era de outro completamente diferente. Eles são tão sensíveis que eles conseguem mesmo no final dar uma homenagem pro personagem e de quebra ainda homenagear as pessoas e os personagens e os atores que criaram o próprio The Beef, né, o The Beef original. E nisso a gente entra em vários outros personagens. Tem o tio, né, o Uncle D e o Computer e tudo mais, que fica extremamente desconfortável e extremamente cansativo ao longo do tempo, que é meio que quase como uma muleta de tipo assim, o Uncle D vai trazer a problemática da temporada e tudo mais, e que eles trazem de um jeito nessa temporada que é mais como uma volta à realidade, pra série não se tornar algo muito fora, né? The clock is telling you how much money we have left. When that shows 0, this restaurant needs to cease operations. Ok, buongiorno tutti! Eu não consigo falar sobre isso como eu fiz das últimas temporadas, falando sobre episódios por episódios e falando como o episódio completa cada um, porque pra mim é tudo tão linear, é tão completinho, tão redondinho, e pra mim parece que é só um episódio, que segue nessa toada de olhar pra frente, pisando no que a gente gosta, que é a primeira temporada, que é a segunda temporada, voltando atrás no tempo e falando assim, a gente colocou a série num nível, mas a gente não tá esquecendo de onde a gente saiu. E eu vejo muito isso até pelas cores que eles usam nos color grades. Toda vez que eles têm que resolver algum problema estrutural dentro do restaurante, estrutural que eu digo estrutura mesmo, estrutura física, as cenas elas são mais quentes, elas são mais tons terrosos, assim como era na primeira temporada. Principalmente quando eles vão pro porão, quando eles estão no porão, todas as cenas são quentes, quando eles vão falar sobre o passado, sobre a mãe, sobre os irmãos, e quando eles vão falar sobre algo mais refinado, aonde eles conseguiram chegar com a série, é tudo muito branco, é tudo muito frio, tudo muito azul. Falando agora, eu
percebi que eles passam por isso em toda a temporada, né? Toda a temporada é meio que um remember de como foi a série. A cena de abertura é uma cena falando sobre trabalho e a importância da família, sabe? Numa cena maravilhosa. Juro, eu tenho uma mania quando eu tô assistindo série em casa, principalmente quando eu tô assistindo sozinho. Depois que uma cena realmente me impacta muito, eu pauso e começo a bater palma. Poucas cenas me fizeram fazer isso. E The Bear fez isso na primeira cena, na cena de abertura. Eu pausei e comecei a bater palma. E olhando pra última cena, que é uma cena extremamente familiar, o 8º episódio ele me mostra muito mais como um agradecimento a tudo, um agradecimento a todas as pessoas, do que realmente uma finalização que faz sentido com a série. Essa última cena, ela é meio que um agradecimento a todas as pessoas que trabalharam na série, porque todo mundo junto, todo mundo feliz, e é meio que tipo assim, gente, muito obrigado por tudo que vocês fizeram, muito obrigado por todo esse tempo, vamos terminar da melhor maneira possível, vamos terminar lá em cima, porque foi isso que fez a série chegar até aqui. Fica esse sentimento meio que tipo assim, porra, obrigado, porra, valeu, tamo junto, muito obrigado por tudo isso. Teve um final maravilhoso que condiz com o que eles queriam falar. Mas com tudo isso, eu tô começando a enrolar demais. A série, ela transforma não só a gente como público, mas também as próprios profissionais que estão trabalhando nela. Vi disso, muito dos atores, o Jeremy Allen White catapultou a carreira dele com muito motivo pra isso. A própria Ed Beatty, como ela se tornou algo extremamente presente na cultura hoje em dia. O Ebel Moss chegou em Marvel, chegou em Broadway. O próprio Boyce, né, pô, eu só conhecia ele do coletivo que ele tinha com o Tyler, the Creator, com o Frank Ocean e com o Sweatshirt também. E muitos mais, né, acho que eram uns 11 pessoas. Os diretores, produtores. Dentro dessa série eu descobri o Hiro Murai, que é um cara que eu não sabia, mas ele trabalhou em vários outros projetos, ele dirigiu várias outras coisas boas. O próprio Storer, os editores que eu, a partir da primeira temporada, eu comecei a acompanhar mais os montadores da série. E nisso tudo, gente, olha como que esses caras são safados, velho. Eu tava vendo, aí eu tava, tipo assim, ficando emocionado com as cenas, com um diálogo, só um diálogo sem música. Aí começa a entrar uma trilha sonora maravilhosa, eu começo a falar assim, mano, que trilha é essa? Essa trilha é perfeita pra esse momento de tensão, de ansiedade. Aí no final tá lá os créditos, Hans Zimmer. Tipo assim, os caras, eles roubaram no jogo, sabe? Eles já usaram uma das melhores músicas, um dos melhores vocais do Ed Vedder pra emocionar a gente. No final da primeira temporada, eles colocaram o Radiohead só pra acabar com o meu coração. E aí no final eles trazem o Hans Zimmer, pô. No final os caras colocam o Hans Zimmer, mano. É só pra acabar mesmo, é só pra fechar com chave de ouro. Muito obrigado por chegar até aqui. Agora que acabou, eu acho que eu posso dizer que o impacto que The Bear tem na sociedade, na cultura, igual Breaking Bad, igual The Sopranos, igual Twin Peaks, pelo menos pra mim tem esse impacto.